Olá, queridos irmãos, eu sou a pastora Alessandra Zeman, da Igreja Evangélica Cidade Não Desamparada. E estou aqui hoje para contar para vocês algo que Deus trabalhou na minha vida, um milagre que eu vivi. Separei para vocês um texto de João 9. Esse texto diz, estou aqui com a palavra de Deus, esse texto diz que enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Agora vamos ver a resposta de Deus. Que resposta surpreendente! Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Esse texto para mim é maravilhoso. E vem a sequência, né? O Senhor cuspiu, fez um barro, passou no olho e aquele cego de nascença passou a ver. E eu quero contar para vocês que quando eu era mais jovem, eu tinha um sonho de ter filhos. Então, aquele sonho de ter filhos me levava a carregar a boneca no colo. Eu tinha mais de 20 anos, eu segurava forte aquela boneca que eu tinha e eu imaginava que fosse o meu bebê e imaginava como seria quando eu tivesse o meu bebê. Até que um dia eu passei a ter alguns sintomas e fui ao médico. E o médico, após exames, me diagnosticou como tendo um prolactinoma e disse que eu não ia conseguir engravidar, nem com tratamento. Então aquilo doeu muito para mim, porque algumas mães até nem desejam, né, ter filhos, mas ter filhos era algo que eu sim desejava muito. E então eu vim muito triste do médico e como aconteceu aqui nesse texto, né? Com medo do julgamento de familiares que apontassem o dedo. Ah, deve ser, você deve ter alguma coisa que você não conta, deve ter algum pecado aí, por que isso está acontecendo com você? Eu não contei para ninguém. Cheguei na minha casa, fui para o meu quarto orar. E lá no meu quarto, enquanto eu orava, eu clamava ao Senhor e contava para Ele aquilo que eu tinha ouvido do médico e dizia: Senhor, não é verdade, né, papai? O Senhor vai me dar um filho. Não é verdade isso. Enquanto eu orava e chorava perante o Senhor, eu adormeci. E enquanto eu dormia, o Senhor me deu um sonho e eu não namorava, eu não conhecia o meu marido e Deus me mostrou meu filho mais velho naquela noite, em sonho. Ali eu tinha certeza de que Deus ia me dar um filho. Foi um sonho muito bonito. Eu entrei numa sala toda branca, sentei num puff branco, um puff muito aconchegante, branco. Estava vestida de branco e aí abriu uma porta branca com muita luz e entrou uma criança. Aquela criança sentou no meu colo, olhou para mim e disse: eu sou seu filho. E quando eu acordei, eu tinha certeza que Deus ia me dar o meu filho. Não importava o que os médicos viessem a dizer. Nessa altura eu mudei de médico, fui buscar outro diagnóstico. E eu me lembro da endocrinologista que virou para mim e falou assim: que pena, né, que você não vai conseguir engravidar, porque se você conseguisse, você tinha 5% de chance de cura. Veja, nessa época eu já estava ali há uns 2 anos fazendo uso de uma medicação que era uma medicação, né, uma quimioterapia, era uma medicação forte. E
aquela médica também concordava que dificilmente eu ia conseguir ter um filho e que aquele tratamento se estenderia por toda a minha vida, já que era um tumor, né, que a chance de cura era mínima, era um tratamento para aquele tumor não aumentar, não era um tratamento para cura. Era um tumor benigno num lugar errado, né? Não existe, acho que, lugar certo para isso, né? Mas ele não tinha como crescer e ia acabar afetando o meu nervo óptico. Por isso eu tinha que tomar essa medicação para evitar o crescimento, né, desse tumor. Enfim, quando eu conheci o meu marido, puxa vida, a criança que eu tinha visto no meu sonho tinha olhos azuis, o cabelo bem amarelinho, e eu, né, com cabelo castanho, olhos castanhos, meu marido, na época, namorado também, eu achava que era um anjo, né, que Deus tinha mandado um anjo para me falar, não combinava com as nossas características, né, embora a gente tenha uma descendência nórdica, os dois, né, também, né, é uma mistura, gente, tem pernambucano, tem português, tem tcheco, tem de tudo um pouco, sabe? E veja bem, quando eu conheci meu marido, logo depois que a gente começou a namorar, eu achei que era justo ele ter conhecimento dessa situação, né? Então, expliquei para ele o tratamento que eu fazia e que, segundo os médicos, dificilmente eu ia conseguir dar um filho para ele. E foi lindo, sabe, como ele me acolheu e ele disse assim para mim: eu quero casar com você não pelos filhos, né? Esse foi o pastor Fagá, né, que me disse: eu quero casar com você não pelos filhos que você poderá me dar, mas por você, eu quero ficar com você. E assim a gente continuou o namoro, né? E quando nos casamos, eu ainda tinha esse sonho de ter o meu bebê. E assim, quando a gente decidiu engravidar, logo nós conseguimos. E foi uma grande bênção, né? E assim, contrariando tudo que a medicina dizia, eu engravidei mesmo bem rápido, né? Mas uma coisa linda que aconteceu um pouco antes disso foi que Deus me curou do tumor. E eu fui descobrir só depois do nascimento do meu filho. Eu estava no acampamento, já grávida, já com 7 meses de gestação. E nesse acampamento a gente orou muito, a gente, sabe, glorificou o nosso Deus. E na verdade eu estava orando pelo meu bebê, né, para que Deus abençoasse, para que Deus cuidasse dele, que já estava na minha barriga, glorificando pela bênção de poder ser mãe. E quando o pastor daquela igreja foi orar por mim, eu senti que queimou a minha testa. Nunca tinha acontecido. O óleo da unção nunca tinha produzido esse efeito. E eu guardei aquilo, até conversei com as pessoas, nossa, que engraçado, ontem queimou a minha testa, né? E as pessoas olharam, viram aquela mancha vermelha na minha testa, o óleo da unção tinha feito aquilo. E na verdade, naquele dia eu fui curada. Quando meu filho nasceu, né, a gente foi procurar saber de alguma coisa, já tinha passado muito tempo. Já tinha passado ali alguns meses que ele tinha nascido, quando eu fui fazer o exame novamente. E ali constava cura, né? Eu tinha sido curada por Deus. E é aquela mesma unção, que o pastor me ungiu um dia, ungiu no outro, e só queimou naquele dia, aquele mesmo óleo utilizado, né? Então, eu fui curada por Deus e foi, assim, algo maravilhoso, né? Deus me deu meu filho, era uma sentença, né, dada pelos homens de que eu não poderia gerar uma criança. Deus me deu meu filho, Deus possibilitou que
eu fosse curada, aquela chance de cura que era 5% do impossível. O que é 5% do impossível? Você não vai conseguir engravidar, mas se você conseguisse, você tinha 5% de chance de ficar sem esse tumor. E Deus me deu um filho, Deus proporcionou que eu fosse mãe pela primeira vez. E ainda por cima, me deu essa cura, onde me livrou desse problema. Inclusive, ao longo da vida, eu conheci algumas pessoas que tinham o mesmo problema que eu. E algumas delas, né, não tiveram filhos realmente, mas todas tinham que tratar para o resto da vida, né? Então, é uma situação muito difícil, é complicada de vivenciar isso, né? Uma sentença difícil para uma mulher, né? A mulher almeja muito gerar, poder dar um filho para o seu companheiro, poder fazer uma família completa, né? Mas é isso. Tô contando para vocês aquilo que Deus fez na minha vida. Eu tenho muitos testemunhos para contar para vocês, muitas curas. Veja bem, olha o que está escrito aqui. Se alguém fosse me julgar, falar assim, puxa vida, será que ela tem algum pecado? Está aqui a resposta de Jesus. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse em mim. Então, eu era uma serva de Deus e eu fiquei doente para quê? Para que a glória de Deus se manifestasse na minha vida. E com certeza eu me tornei muito mais apta, muito mais preparada para lidar com todas as situações da minha vida. É assim que Deus nos trata. Agora, já imaginou passar por tudo isso sem ter o Senhor Jesus? Certamente eu estaria tratando até hoje, era um tratamento que me debilitava bastante, né? Me impedia de muitas coisas, enquanto as pessoas podiam passear e curtir a vida, eu estava lá com dor, passando mal, porque tinha tomado aquela medicação, né? Pois é, pessoal. Mas eu tenho o nosso Deus. E o nosso Deus fez esse milagre em mim. E sabe por que ele fez em mim? Ele manifestou a glória dele. E ele fez isso para quê? Para que você hoje também tivesse a esperança de que Jesus, ele traz cura para você. E na sua vida também vai se manifestar a glória de Deus. Bom, pessoal, agradeço muito a atenção de vocês, que vocês possam vivenciar muitas bênçãos, muitos milagres, em nome de Jesus. Amém!